Bom, pessoal, para fechar com chave de ouro, literalmente falando, a gente está começando esse último episódio de último dia da Brasil Promotion, edição 2025, com presenças ilustres, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, para fechar realmente com chave de ouro. E para você que acompanhou até agora todos os episódios da Brasil Promotion desde o primeiro dia, fique atento aos episódios, curta, comente, dê a sua sugestão, né, de melhoria, enfim, faça o seu comentário aí no Instagram, também no YouTube, para onde vão esses podcasts, né? Para que você possa se inteirar mais e a gente sabe ter esse feedback a respeito de que foram esses 3 dias de feira, através do nosso trabalho aqui no podcast, agradecendo mais uma vez toda a equipe que está presente aqui nos bastidores, que é da Crosshost, através do Jairto e toda a sua equipe. Daqui a pouco eu vou passar o time inteiro para você que está do outro lado. Agradecimento mega especial a toda a direção da Brasil Promotion por ter abraçado esse projeto desde o ano passado e através da Bravo Comunicação, que eu represento a Bravo Comunicação nesse momento, também deu a sua contribuição para que esse projeto saísse do papel e definitivamente entre no hall aí dos eventos da Brasil Promotion, não só nas feiras, mas durante todo o ano. Tá bom? E olha, o tema, eu já vou adiantar o tema para vocês, para depois a gente entrar de fato na apresentação das nossas convidadas. Nosso podcast de hoje, nosso episódio, vai tratar do encantamento à conversão. Novas estratégias de trade para moda, beleza e luxo. Resumo, você que está do outro lado vai se surpreender. Já palestraram aqui na Brasil Promotion. Eu tive a oportunidade de conferir só um pedacinho, mas só pelo que eu pude participar dessa palestra, foi super importante, enriquecedor, propriamente dito, falando a respeito do tema. Vamos começar com a Cris Proença, então. Todas vocês são da SPM também, né? É isso? Sim, legal. Sim. Cris, vamos começar com você, então, as apresentações iniciais? Vamos lá, eu sou Cristina Proença, eu sou coordenadora da Pós em Luxo, da SPM, e sou também coordenadora de parcerias estratégicas da escola. Então, é um prazer enorme estar aqui nesse grande evento da Brasil Promotion, legal, demonstrando aí a importância que a gente dá para olhar para o mercado e ter empresas parceiras como a Brasil Promotion com a gente. Eu sou administradora de empresas e eu sempre levei a minha carreira em duas linhas, né? A linha realmente de mercado, trabalhando, né, como consultora, sempre trabalhei com varejo, e a linha acadêmica, fiz mestrado, doutorado, eu adoro também o lado da academia. E o interessante da parte da consultoria foi que sempre eu vivenciei muito o mundo do varejo. Eu comecei com consultoria em franchising. Então, na verdade, eu comecei na época que o franchising estava começando no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar muito a evolução desse mercado. E ao longo do meu mergulho no varejo, eu comecei a me encantar com as estratégias colocadas no ponto de venda. Então, eu cheguei a dar aula de merchandising, também na mesma época começou a técnica do gerenciamento por categorias, né? E a coisa foi aumentando. E hoje o trade marketing, né, ocupa esse enorme espaço aí como uma área de especialização e formação importante de profissionais. Em paralelo, o luxo apareceu quando eu fui morar em Barcelona, e foi ali que eu me especializei, porque eu comecei tanto a dar aula, pesquisar e dar treinamentos em company nesse mercado. Então, passei ali 8 anos, basicamente, mergulhando nesse universo, e foi aí que me apaixonei. Quando eu voltei para o Brasil, que eu tive a oportunidade de entrar na SPM, que é referência para a educação, para a formação de profissionais especialistas em luxo no Brasil. Então, estivemos aqui com o Marcelo Hermini e toda a equipe que foram palestrantes aqui nos primeiros dias da feira. É sensacional. Eu sou suspeito, né? Já bebi dessa fonte da SPM e sou do varejo também, né? A gente começou lá no varejo, no ramo de shopping centers, dentro do nosso segmento, mas voltado também para atender os clientes de varejo, redes de lojas, supermercados, enfim. Mas fica para uma outra oportunidade. Bom, vamos passar a palavra agora para a querida Maia Matiaso. É isso, Maia? Isso, vamos falar um pouquinho de você, do seu trabalho dentro da SPM também. Prazer estar aqui. Bom, eu sou professora da SPM na pós-graduação de luxo, na disciplina de gestão de canais digitais. Então, eu venho do mercado de moda, e no mercado de moda, no período que ele estava em transição com a entrada do digital. Então, não só a forma de consumo de conteúdo,
Então, as revistas deixando de ter a relevância que elas tinham e os blogs começando a, né, se tornarem fontes importantes de conhecimento. E a entrada do e-commerce. Então, acompanhei toda essa parte e acabei trabalhando muitos anos como gerente de e-commerce de players de moda. Não foram todos de luxo, a maioria, na verdade, não foi de luxo, foi de moda mais popular, mas foi através da moda popular que eu entrei no mercado de luxo, porque a moda popular também tinha, dentro das categorias, os produtos com maior valor agregado e que tinham um entendimento diferente. E aí eu falava, mas que coisa engraçada, né? Isso que a gente vê no luxo, de fato, esse acadêmico que a gente estuda, também tinha no mercado popular. Eu falei, quero saber mais sobre isso. E aí isso acabou me direcionando para esse lugar de estudar conflito de canal, porque eu estava no digital, na gestão do e-commerce, e aí não tinha mais como existir o e-commerce sem ele conversar com os demais canais. Porque quando ele nasceu, a verdade é que ele era uma operação apartada de tudo, né? Então, assim, eu sempre trabalhei em escritórios separados do resto do pessoal, ou junto com o pessoal da logística. Ou, enfim, era muito separado, as fotos eram separadas, o conteúdo era separado. E aí, depois chegou um momento em que isso não podia mais existir dessa forma, porque era um desperdício de dinheiro e tempo, e isso gerava uma percepção de valor confusa, né, na cabeça do consumidor. E aí já então culminou em estudar luxo, acontecer a integração dos canais, e aí fui parar na SPM, inicialmente no hub de varejo, então eu falava sobre omnicanalidade. E aí quando foi fundado, a gente parece até, né? Enfim, mas eu me sinto muito dentro desse projeto desde o começo. Quando surgiu o Hub, eu entrei como professora de gestão de canais, estou lá até agora. E aí, junto, então, com esses estudos de consumo de luxo, o impacto do digital na percepção de valor e etc., tem o trabalho de consultoria, então tem o trabalho acadêmico e o trabalho de consultoria. Acho que todas nós estamos muito nesse caminho, assim, também chega uma hora que a gente não consegue estar dentro de uma empresa, e aí, né, quer dedicar um pouco aos estudos, e aí um modelo que funciona bem é esse. Muito legal, obrigado. Bom, falar agora com a Silvana Scheffer, né? Falar um pouquinho do seu trabalho, contar um pouquinho da sua história. Eu sei que o nosso tempo aqui é curto, né? Mas se a gente puder abreviar um pouquinho. Tá bom, bom. E antes de mais nada, só fazendo uma parte, agradecer, né, por vocês terem aceitado o nosso convite aqui. E para a gente é sempre uma honra receber pessoas, principalmente, né, falando de SPM, que é referência. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Marcos, obrigado. Toda a audiência aqui desse podcast. Bom, assim como a Maia e a Cris, eu sou consultora né, de empresas, além de ser professora, mas a minha atuação é muito na estratégia de internacionalização, né? Então, o meu trabalho é muito mais voltado a entender o momento atual da empresa e se ela está pronta para acessar um mercado novo e diferente, né? E lidar com outras culturas, e aí colocar sua marca no mercado internacional e expandir as possibilidades de mercado, né? Então, esse é o meu trabalho. Eu tenho 30 anos de atuação em internacionalização de empresas, mas estava no mundo corporativo até um ano atrás. Mais recentemente, depois de fazer meu mestrado em estratégia empresarial, é que eu comecei a pensar em lecionar, né? Então, recebi o convite da SPM para ser professora de mercados emergentes e internacionalização na pós de luxo. E foram surgindo mais projetos. No ano passado, eu me desliguei da atuação corporativa, né, sendo ligada a uma única empresa exclusivamente para prestar consultoria e para incrementar minhas aulas. Então, hoje eu sou professora da pós de luxo, coordeno o curso de a pós-graduação em gestão de negócios e inovação em beleza, porque eu tenho um background de 10 anos no mercado da beleza também. E dou aula em vários cursos da casa de graduação, como design, relações internacionais, comunicação e publicidade. Sempre eu brinco, né? Eu falo que tudo que... Se a disciplina falar que tem global no nome, é comigo mesmo. Então, pode me procurar.
Então, estratégia empresarial e global é comigo. Então, eu dou disciplinas como Global Marketing, Marketing Estratégico, gestão de marcas globais. É mais esse olhar que eu tenho sobre como as marcas podem acessar novos mercados e se estabelecer fora do Brasil, né? A consultoria eu atendo todo tipo de indústria, não só beleza. E é uma experiência incrível estar no mundo acadêmico, estar aqui com as colegas trocando informações e aprendendo sempre com todo mundo, né? Então, é uma excelente oportunidade. E estou feliz de conviver com as professoras brilhantes aqui, colegas, e com tanta gente que enriquece o nosso dia a dia. Sim. Nós vamos falar do ambiente acadêmico, mas antes eu queria saber de vocês, essa questão do mercado de luxo, parece que o Brasil, apesar de, né, dessas oscilações aí de moedas, eu venho dos anos 80, passei pelos cortes de zeros, enfim, mas ele tem cada vez mais sendo relevante, né, em termos gerais. Como é que vocês atribuem? O que vocês atribuem? Porque a gente tem aquele síndrome de vira-lata, aquela coisa toda, sempre tem algum apelido, alguma coisa pejorativa em relação ao Brasil. Mas como é que vocês veem esse mercado que está em ascendência, né? Pelo menos as informações que a gente tem tido. Vou começar com a Silvana de novo para a gente passar a palavra para vocês. Perfeito. Bom, primeiro, a população brasileira, ela sempre consumiu luxo. Sim. Né? Só que ela tinha, até o advento da pandemia, Sim. o hábito de consumir em viagens internacionais e não dentro do país. Isso. Então, depois da pandemia, a gente teve um processo em que o consumidor ele não viajava por ser impossível e ele começou a procurar mais as lojas de luxo aqui, né? Fora isso, tem um grande movimento das marcas globais de luxo procurarem novos mercados. A gente tem uma situação aqui nos países desenvolvidos, onde o mercado de luxo é muito grande, como Estados Unidos, Europa, Japão. Há uma tendência de decréscimo da população, né? A gente tem crescimento demográfico negativo. E fora uma conjuntura econômica enorme, né? Em que os países do G7, que são os super desenvolvidos, hoje o PIB deles conjunto é inferior ao PIB dos BRICS, né, dos mercados emergentes do sul global. Então, o PIB é maior, o crescimento populacional é maior, a pirâmide social, né, está incrementando, ou seja, a gente tem um crescimento da classe média nesses países emergentes. E a classe média ascendente, ela é consumidora do luxo aspiracional para depois consumir o luxo, né, de valor agregado mais alto. Então, esses fatores todos fizeram com que as marcas de luxo globalmente procurassem entrar nos mercados emergentes para se posicionar junto a esse consumidor. Então, hoje, vieram forte para o Brasil, foram para a África, foram para o Oriente Médio, e tem mostrado resultados de faturamento muito melhores do que elas alcançariam se fossem players apenas dos mercados maduros. Então, tem uma conjuntura de fatores. O brasileiro aprendeu a consumir luxo e há uma conjuntura econômica que empurra as marcas de luxo para novos mercados para alcançar novos consumidores. E aí, Cris, qual que é a tua leitura aí? A minha leitura vai muito na linha do que a Sil colocou, perfeito. E aí, assim, o que eu sempre retrocedo um pouquinho, né, para a gente entender o contexto. Então, assim, até a década de 90, a gente não tinha como trazer as marcas para o Brasil. Então, como a Sil falou, as pessoas iam comprar fora. E o que acontece quando existe esse movimento? Você aumenta a desejabilidade daquele produto. Quanto mais inalcançável, então não só aquelas pessoas... E a gente tem que lembrar, hoje em dia ainda é muito caro viajar. Agora imagina lá na década de 90. Então é só aquelas pessoas que voltavam com aqueles produtos e todo mundo ficava com muito desejo, né? Quer dizer, as marcas viravam ainda mais aspiracionais. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no Hermès, que é uma marca que é referência, e eu acho que, como marca de luxo, é uma das que as pessoas mais associam ao luxo extremo, vamos dizer assim, ao máximo, né?
O Hermès veio para o Brasil em 2009 ou 2011. Né? Eu dou aula para alunos da Toulouse Business School, né? Que tem a Toulouse Business School lá em Barcelona. São pessoas, são famílias que sempre conviveram com isso, né? Então, o relacionamento com as marcas e com o próprio luxo é diferente. Então, o que a Sil estava falando dessas classes médias, né, que agora cada vez mais estão tendo acesso ao luxo, você vai ter também consumidores com motivações, aspirações muito diferentes daqueles mercados que já são mais maduros, né? E aí, vindo aqui um pouquinho mais para a conjuntura atual, o que está acontecendo? O grande motor de crescimento do luxo nas últimas décadas aí, a partir de 2005, 2010, foi a China, né? Os Estados Unidos sempre foram, né, um mercado fortíssimo para o luxo, e a China aí que fez com que o luxo realmente nos últimos 20, 30 anos tivesse uma taxa de crescimento melhor do que muitos investimentos que você poderia fazer em outros ativos. Então, o luxo realmente... E aí, o que aconteceu? Numa conjuntura hoje, 2024, 2025, e que existe uma questão econômica, social, vários fatores na China que reduzem esse consumo, e ali nos Estados Unidos, que seria o outro grande mercado, referência, né, para o mercado global, o Brasil começa a despontar um pouquinho mais, né? Então, a gente tem os relatórios da Bain & Company, que a gente acompanha, são semestrais, basicamente, que trazem esse visão, contexto global do luxo. Como é que tá? Qual é o humor do luxo naquele ano, naquele semestre? E no último report da Bain, que foi agora em junho de 25, já aparecia ali, quer dizer, então, essa problemática China, Estados Unidos, né, trazendo quem são as alternativas. É claro que a gente fala ali dos países, né, do Oriente Médio, que estão ali despontando muito. É claro que são mercados em termos de volume menor, eu digo, de valor menores, mas que são importantes no momento em que os mercados que eram mais maduros estão problemáticos. E ali aparece a América Latina, despontando quem? México e Brasil. Né? Então, o Brasil está aparecendo como uma forte alternativa para as marcas de luxo para investir, e tem um mercado aqui ávido para consumir. Os consumidores preparados, né? Como tanto a Maia e a Sil já comentaram. Então, assim, tem uma expectativa de crescimento muito forte. Maia, quais são as considerações acerca? Nossa, foram todas coisas já citadas que eu tô aqui, meu Deus, o que eu vou falar, né? Mas acho que eu vou falar de uma questão mais comportamental, que o Brasil está amadurecendo o consumo de luxo, né? A gente, antes da década de 90 ali, só quem consumia era quem viajava. Então, aqui internamente, você não tinha tanto o consumo aspiracional, ou de quem não tinha tanto conhecimento, tá, de mercado, porque a gente é bebê perto, né, de Itália, França, Estados Unidos, enfim. Então, a gente está agora, meu olhar sobre o mercado, entendendo melhor os códigos. E aí fazendo escolhas que são muito particulares, então isso necessita um olhar específico para o mercado brasileiro, a forma de consumir e decodificar os códigos é diferente do resto da América Latina, e é diferente, nem vamos falar do resto do mundo, né? Então, a gente, assim, está amadurecendo realmente a compreensão desses códigos e a valorização, né, das marcas. Então, e a gente tem, basicamente, 2 perfis de consumo. Aquele quatrocentão, vou falar uma linguagem bem popular, assim, aquele que teve acesso à cultura e que isso vem carregado por gerações, e você tem o novo rico, né? Aquele que ascendeu agora, muito em função dessas questões globais, e ele não tem
a cultura que acompanha o luxo, né? Então, a gente tem esse luxo ostentação e esse luxo mais silencioso, que seria um luxo mais tradicional. Enfim, mas é isso. Eu analiso a gente amadurecendo a compreensão dos códigos. Eu acho que amadureceu também despertou no consumidor, ele se torna mais exigente à medida que ele também toma conhecimento. Como é uma questão global, né? E ele tem mais acesso à informação, ele também passa a ser mais exigente, inclusive em termos aí a gente fala de social, mas também em relação ao clima, ao meio ambiente, né? Procurando marcas também que estejam engajadas nessa preocupação que hoje eu acho que é de todo mundo, né? Você está falando também, né, Silvana, da consultoria para as empresas, as marcas brasileiras hoje que estão encaminhando para o mercado de luxo, como é que está a preparação, a capacitação desses profissionais? Você é exemplo vivo de que você dá esse suporte, a consultoria, enfim, mas como é que está o mercado num ambiente mais amplo, assim, da palavra? Como é que as pessoas, os gestores estão se preparando para entrar nesse mercado? Se é que estão se preparando, né, de fato. Bom, primeiro, eu diria assim que a gente ainda não tem marcas de luxo, Sim. né? O Brasil não é tradicional fabricante de produtos de alto valor agregado posicionados no luxo. A gente tem um premium, talvez, né? Algo posicionado logo abaixo, né? Mas tem marcas chegando, assim, a gente tem estilistas brasileiros de bolsas, de calçados, de moda, que estão alcançando esse status, né? Então, a gente tem uma Pati Boa, que inclusive vem na nossa aula contar essa história da internacionalização no dia 19, né? E que vai contar isso pessoalmente para os alunos, como é esse processo de internacionalização. Então, ela já tem loja em Nova York, ela tem loja na Europa, e ela faz um trabalho maravilhoso, né? Um produto que vai chegar no luxo, com certeza. A gente tem tradição na moda praia, mas a gente não consegue entrar no luxo porque a nossa característica enquanto brasileiros é de algo... Carrega o soft power brasileiro. O divertido, a estamparia, nossa, é mais leve, é mais alegre, mas a gente consome um produto de excelente qualidade, porque a lycra é brasileira, né? O elastano brasileiro é fantástico, ele é o melhor do mundo, né? Mas a gente talvez não tenha conseguido penetrar no mercado de luxo e se posicionar com o valor que a moda, o mercado brasileiro alcança, né? Então, na moda, a gente não tem muitos cases. A gente tem gente chegando lá, fazendo um belo trabalho, mas eu acho que a gente alcançou luxo, talvez, no design de mobiliário, né? Então, a gente tem marcas como a Breton, estão lá no Oriente Médio com sucesso, né? O mobiliário está mais perto. O design de mobiliário brasileiro é muito sofisticado, e talvez os serviços de arquitetura, porque daí a gente tem que abrir o leque, né? A gente não pode pensar só no produto, mas a gente tem que pensar no serviço luxuoso que nós somos capazes de oferecer. Então, aí no turismo tem gente fazendo bonito, nos serviços médicos, né? Então, o que eu diria é que a gente tem alta qualificação. Talvez as marcas brasileiras não tenham alcançado o patamar do luxo e tenham receio de ir para fora por 2 motivos. O primeiro deles é que o nosso mercado é enorme. Isso, por si só, desmotiva as empresas a avançar na internacionalização, né? Então, elas têm muito potencial de consumo aqui e elas querem explorar todo esse potencial antes de arriscar em outros mercados. O outro motivo é que a gente tem problemas de competitividade, né? Esse é o fato. A gente tem. Então, a gente precisa de uma forcinha ainda, não só das empresas se internacionalizarem, mas do nosso governo, das nossas instituições, de todo mundo ser internacional e pensar com um mindset global, né? Então, eu acho que estamos num caminho. Se a gente pegar a década de 90 que a Cris citou, quando a indústria calçadista brasileira vendia calçado sob encomenda com marca de empresas estrangeiras, até hoje, que a gente tem marcas brasileiras consolidadas lá fora. E foi na década de 90 que elas começaram a construir marca lá fora, né? A gente já alcançou muito resultado, mas somos um país jovem,
com marcas jovens, com uma indústria jovem e recém um mercado aberto. Então, nossas empresas nunca tiveram que se expor globalmente. Agora, elas precisam, até porque o mundo está globalizado. E a verdade é que para você ter reconhecimento de marca e alcançar o patamar de luxo, você vai ter que estar lá fora. Então, você sai do país para agregar valor, para você ter mais valor aqui dentro do Brasil, né? Então, e assim, só complementando uma coisa que eu acho interessante, né? Que muitas vezes marcas brasileiras, elas vão ser reconhecidas como luxo depois que elas têm sucesso lá fora. Primeiro elas têm sucesso lá fora e depois elas vão ser assim, uau, agora eu quero essa marca, né? É exatamente, só para concluir, né? Deixar os colegas contribuírem também. Mas é exatamente esse processo, né? Então, nós estamos aprendendo, né? E aprender demanda muita sofisticação de produto. Hoje eu falo com as empresas de moda e eu vejo que quem está chegando lá teve que investir muito em qualidade e nos processos artesanais, na extrema qualidade. A gente ainda tem problemas de qualidade de produto para chegar lá e de reconhecimento de marca. Então, tem muito trabalho para ser feito. Ainda bem que a gente tem a pós para ajudar esse pessoal a alcançar esse caminho. Até porque, né, Sil, nenhuma marca pode ser construída se você não tiver um produto. Tudo começa pelo produto / serviço, né? Sim, exatamente. Muito bom. Para fazer sucesso lá fora, um exemplo prático, talvez mais próximo da realidade da maioria das pessoas, eu acho que a própria Havaianas, né, que foi reconhecida, não é de luxo, mas assim, em termos de internacionalização, acho que foi um produto que foi bem aceito lá fora, que depois também teve um valor agregado maior aqui, porque haja vista as lojas que você tem aí nos shoppings, enfim. Eu acho que foi um exemplo mais próximo assim, do que a gente pode citar também. E aí, Maria? Bom, eu acho que a internet também tem uma contribuição aí importante nesse capítulo. Sim, de gerar valor e, enfim, dar visibilidade. Não sei, acho que faz parte também, né, da minha disciplina falar sobre isso, que é existir, né, e preservar os valores do luxo ainda dentro de um universo digital que caminha para o lado oposto, né? Essa aqui é a verdade. Então, acho que a gente usou muitos recursos de falar para um número muito grande de pessoas. Isso também tem a ver com maturidade. Acho que eu estou meio, né, monotemática na questão da maturidade, mas primeiro a gente entendeu que o caminho era a gente usar quem tinha um alcance muito grande, e agora a gente entende que não faz tanto sentido, tem um gasto muito grande, não é só de dinheiro, mas de esforço, né? Atingindo muitas pessoas, que eu não quero atingir todo mundo, de repente um número menor de pessoas, e... Enfim, sabe que eu não lembro a pergunta? De qualquer forma, vamos partir para uma pergunta que eu já ia perguntar bem lá no início. O que diferencia realmente o trade marketing para moda, beleza e luxo em relação aos outros setores? E que elementos sensoriais, né, ou emocionais, se é que a gente pode dizer isso, né, precisam ser considerados nesse processo aí do trade? Posso começar para não esquecer a pergunta? Desculpa, gente. Não, tem problema, também barulho, né? Tá. Não. Falando do trade, né, em relação ao luxo, acabei de sair da palestra e estava falando exatamente sobre isso, sobre ainda que o digital seja parte fundamental dessa jornada de descoberta de marca / produto, de geração de valor e etc., o palco, o protagonismo está muito dentro da loja, né? Onde você conta as histórias que geram valor, porque o consumo do luxo não é racional do ponto de vista de, eu vou colocar isso aqui do lado disso aqui, porque a entrega é diferente porque ela é simbólica. Então, o papel do ponto de venda, ele só ficou mais importante ainda, ou ficou mais claro a importância dele depois do surgimento do digital, né? Onde eu consigo estabelecer, de fato, uma relação one-to-one,
e trabalhar todos os sentidos, coisa que no digital a gente não consegue. Então, eu tenho que olhar para o digital dentro dessa jornada toda, mas eu não vou conseguir trabalhar todos os sentidos, por exemplo. Então, né, não vou conseguir proporcionar determinadas experiências. E toda a performance, algo ligado ao teatral mesmo, né, que é esse processo de encantamento, ele vai acontecer no ponto de venda. Então, ele ainda é muito importante, é fundamental, é muito difícil construir valor só com presença digital. E olha que eu sou a defensora do canal, tá? E durante muito tempo eu fiquei tentando provar para todo mundo que era possível, e a verdade é que não é possível, tá? Em dado momento eu vou ter que criar pontos de contato para criar experiências. Pode ser que seja um pop-up temporário, alguma coisa assim, tá? E eu me mantenha nativa digital. Mas gerar a experiência, e esse tipo de experiência pode ser uma experiência gastronômica, um evento relacionado a troca de conteúdo, um evento de networking. Então, onde a marca proporciona que você encontre pessoas que são com interesses relacionados, ainda é muito importante. Eu acho que o grande ponto aí, que parece uma coisa meio óbvia, mas tudo tem que começar pela compreensão absoluta do consumidor. Isso. E esse consumidor é diferente, né? Então, se a lógica do consumidor, a motivação do consumidor é diferente, eu tenho que ter tudo estruturado para atender a essa lógica e a esse desejo que esse consumidor tem. Então, vou dar um exemplo, né? Quando a gente pensa em loja, eu concordo com a Maia, a loja é fundamental, né? Houve muita resistência ao digital pelas marcas de luxo, justamente para trazer o cliente para a loja, porque é ali que você consegue trabalhar todo o universo da marca, né? Então, é um momento realmente muito importante. Mas a questão ali é o ajuste da estratégia. Então, se eu falo de um consumidor que vai entrar numa loja, por exemplo, eu acho que teve uma foto numa das palestras, eu acho que talvez tenha sido na sua, de uma loja de chocolates da Louis Vuitton, não é isso? De repente, se você estiver trabalhando com um determinado público, o que você pode fazer? Trabalhar quantidade, porque aquilo é importante, as pessoas se sentem mais à vontade, né? Vão comprar mais, tem fartura de produto. E ali, quando a gente viu aquela foto da Louis Vuitton, era uma coisa muito singular, né? A exposição de cada produto era como se fosse uma obra de arte. Eu trabalhei muito tempo com a La Perla, que é uma marca de lingerie de luxo, que hoje, na verdade, não está mais, né, tão atuante. E ela, como é que ela fazia? Para expor cada sutiã, por exemplo, ficava praticamente sozinho no Marara, porque aquilo valorizava muito o produto. A própria loja de luxo, quando você entra, ela, para muitas pessoas, ela intimida. Para outras, é uma entrada num templo. Sim. As lojas de luxo, elas colocam portas pesadas, às vezes, para você entrar. Isso pode parecer uma barreira de entrada, pode até parecer alguma coisa antipática. Para outras pessoas, pode ser um isolamento do mundo lá fora. Quer dizer, qual é a interpretação? É um isolamento do mundo. Você está entrando aqui nesse templo, nesse universo, né? Então, a gente tem que entender, começar por essa compreensão do consumidor e aí como a marca vai transmitir o que ela efetivamente quer do universo dela no mundo de luxo. Dá para complementar, Silvana? Porque não é tão explicadinho, né? Sim, mas eu vou só talvez agregar o mercado da beleza, né? Bom, como eu vinha comentando na minha palestra, o perfume, o cosmético, o batom, a maquiagem, ele é o mais massivo que o luxo pode ter, né? Assim, tipo, é a categoria de acesso, quando você começa a experimentar o luxo. Experimentar o luxo. Sim. E o cosmético, ele é uma experiência sensorial. Então, cosmético demanda experimentação, não tem jeito. Né? Você não vende, principalmente no mercado de luxo, se você não gerar experimentação. E se você compra cosméticos hoje, ou você está querendo evitar ficar velho, você quer longevidade,
Ou você quer parecer bonito, né? Você quer ficar bem, ou você quer uma experiência de bem-estar intensa, né? Você quer estar presente, estar com você mesmo, né? Meditar, ter saúde, ter um momento para você, né? Então, eu diria assim, que no mercado da beleza, a diferença entre o consumidor massivo e o consumidor exclusivo de luxo está na experiência do ponto de venda e na experiência sensorial, porque ao invés de eu ir numa loja lotada, cheia de demonstradores, eu quero um agendamento para cuidar do meu bem-estar em determinada hora, fazendo um tratamento de pele, de cabelo, de corpo inteiro, né? Muito especial, sem hora para terminar, né? E que me permita ter aquele momento comigo mesmo. Então, acho que a beleza, em geral, ela demanda experiências sensoriais completas, tato, olfato, né? Tudo, tudo que você possa ter. E aí você consegue construir valor. Sendo que, hoje em dia, conforme as tendências de consumo global, você ter experiências sensoriais incríveis e não entregar eficácia de produto, não cola, né? O consumidor global, ele quer alta eficiência dos produtos e sustentabilidade. Ele quer saber que a embalagem pode ser reciclada, que ela não vai para o lixo, que a empresa tem responsabilidade sobre isso, né? E que ela consome pouca água na produção, não tem resíduos na produção. Então, o consumidor de cosméticos, ele compra uma solução para a sua vida e ele está, sim, preocupado com o bem-estar global, né? Com os efeitos climáticos, com tudo. Então, ele quer isso refletido também na experiência no ponto de venda, seja ele uma loja exclusiva, um spa, um salão de beleza, né? E aí, nesses locais, ele vai aplicar o produto, ter um tratamento incrível e ele vai poder levar o produto para casa, né? Então, o que diferencia o consumidor massivo do de luxo é a forma como ele vai ser sensibilizado e ele vai levar essa experiência para casa. Legal. Poxa, o que eu vou falar? Nossa, incrível, né? E enquanto você estava falando do mercado de beleza, eu estava pensando aqui que soluções o digital tem para oferecer nesse sentido da beleza. Então, a inteligência artificial tá sendo bem utilizada, ainda que não chegue perto do que é uma experiência realmente de ter um produto aplicado na pele, mas a maioria dos e-commerces de luxo, eles têm a parte de beauty disponível para venda no e-commerce, porque é um produto de entrada, então ele não requer tanto essa exclusividade. E aí, quase todos eles têm alguma ferramenta de IA para você testar os produtos. E aí ele então, até faz uma consultoria de melhor paleta de cores, e aí você pode ver a sombra, o batom aplicado, e melhorou muito do que já foi um dia, né? Que um dia era meio estranho, ficava meio né, desencaixado, e agora tá muito realista, muito. É legal fazer a experiência no digital e poder depois encomendar e ter seu produto personalizado, né? Seria lindo fazer isso. Legal. Gente, o que eu posso falar? Infelizmente, nosso tempo aqui já até ultrapassou aqui, mas é um papo tão gostoso. Eu aprendo muito, né? Minha esposa está fazendo um curso de consultoria de imagem e como é importante isso também ser aplicado no dia a dia, né? Melhora da autoestima, questão da roupa certa, as cores certas, paleta de cores, né? Que é importantíssimo também. E muita gente aplica de forma assim muito intuitiva, né? Mas quando você tem, né, as ferramentas corretas, como é importante. Ela está aprendendo, está passando isso um pouquinho para mim, né? Que legal. O homem geralmente é mais relaxado nesse aspecto, né? Mas é Mentira, importante, que né? o consumo de cosméticos masculinos está bombando no Brasil. Sim, exatamente. E ela falou que a maioria das colegas que já estão atuando no mercado estão no segmento masculino também. Exatamente. É legal. Tá vendo, homens? Se preparem. Gente, eu só tenho que agradecer mais uma vez pela presença, por vocês terem aceitado o nosso convite, dado essa aula. É só um pouquinho do que você vai aprender sendo aluno da SPM, né? Principalmente nesse curso muito bacana que elas oferecem.
Obrigado pela parceria também da SPM com a Brasil Promotion, que vem agregando cada vez mais ano a ano, né? Que isso se consolide cada vez mais também, tá bom? Obrigado para vocês, obrigado pela presença, pela essa aula maravilhosa. E para você que está do outro lado, infelizmente a gente fica por aqui, terminando esse ano, o terceiro e último dia da Brasil Promotion, fechando com chave de ouro, fazendo aí um trocadilho com o mercado de luxo, né? Mas foi realmente muito enriquecedor para mim e espero que tenha sido para você também do outro lado. Obrigado mais uma vez, cross-host aí, a Camila, o Henrique, agora temos o Guilherme também aqui do lado, todos da equipe aqui, o Jailton pela parceria através da Bravo Comunicação que eu estou representando neste momento. A todos um ótimo final de dia, até uma próxima oportunidade, a gente se fala.